Vamos falar da solenidade da Assunção de Nossa Senhora. O texto utilizado para nossa reflexão, o texto do Evangelho, é Lucas 1, de 39 a 56. A partir desse texto e outras reflexões, vamos alcançar esse dogma tão importante, essa realidade, essa definição de fé. Então vamos começar desde o diálogo de Nossa Senhora com o arcanjo Gabriel. Depois desse diálogo, Maria foi apressadamente se encontrar com sua prima Isabel. Santo Ambrósio diz: com efeito, o que poderia fazer Maria, já cheia de Deus, se não subir com presteza às alturas? Em seguida, Orígenes acrescenta: Jesus, que estava no seu ventre, tinha pressa para santificar João, encerrado ainda no ventre de sua mãe. Por isso segue com pressa. Esses são alguns detalhes que estamos meditando antes de chegar precisamente à questão da Assunção de Nossa Senhora. Mas presta bem atenção aos detalhes com relação a ela, o que está acontecendo nela, quem está nela, como Jesus Cristo, todos os mistérios que estão circundando-a. Ela não duvidava das palavras do arcanjo. Sua ida à casa de sua prima mostra, antes de tudo, sua disponibilidade, seu interesse em cuidar de uma senhora grávida, pois Isabel era de idade avançada. Certamente passava na cabeça de Maria o que lhe foi dito pelo anjo Gabriel, mas não era seu intuito querer, por exemplo, saber se o anjo realmente tinha acertado no que disse. Isso seria duvidar de Deus. Maria não tem dúvida da palavra que lhe foi dirigida, tanto é que se colocou absolutamente à disposição do Senhor, quando disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Maria é, portanto, apresentada como a serva do Senhor. Para além de uma observação factual, Lucas apresenta uma importante hermenêutica bíblica. O texto revela uma profunda teologia, aquilo que ele e a igreja experimentaram a partir da ressurreição de Jesus. A ida de Maria ao encontro de Isabel é sinal do encontro entre a nova e a antiga aliança. Na saudação de Maria é proclamada solenemente a chegada do Messias esperado, o príncipe da paz, de Isaías 9:5, a presença da paz abundante, de Salmos 71:7, a paz necessária para a construção de um mundo novo. Maria, então, é portadora da paz. Então, vamos observando aí detalhes sobre esta mulher. Isabel chama Maria de bendita entre as mulheres. Jael e Judite, também no Antigo Testamento, receberam esse tipo de saudação. Então, Juízes 5:24, Judite 13:23. Duas mulheres frágeis, mas que por graça de Deus venceram. Ora, aplicando essa saudação a Maria, Lucas está querendo afirmar que ela é o instrumento frágil e pobre pelo qual Deus realiza suas maravilhas, dando ao mundo o Salvador. Além disso, Isabel representa o Antigo Testamento, Maria, o Novo, aquela estéril, esta fecunda. Maria é bendita, antes de tudo, por ter sido pensada, preparada e escolhida por Deus. Também por ser toda voltada para o seu Senhor. E ainda, por causa do bendito fruto do seu ventre, pelo qual foi agraciada a fim de ser sua mãe. Este é o fruto que foi prometido a Davi, um descendente da tua linhagem, porei sobre teu trono. Salmo 13, 131, 1.
Isabel diz que aquele menino é fruto do ventre da mãe, porque não procedeu de varão, mas somente de Maria, pois os que foram semeados pelos seus pais são frutos destes. É o que nos diz Orígenes. Dessa passagem, na qual se declara que Cristo é fruto do ventre, extrai-se uma refutação contra Eutiques. Com efeito, todo fruto é da mesma natureza que a planta da qual procede. Daí se deduz que a Virgem era da mesma natureza que o segundo Adão, que tira os pecados do mundo. Também aqueles que dizem ser a carne de Cristo mera aparência, ficam confundidos diante do verdadeiro parto da Mãe de Deus, porque o fruto procede da substância mesma da árvore. Onde estão os que dizem que Cristo passou pela Virgem como por um aqueduto? Notem as palavras de Isabel, que ficou cheia do Espírito Santo. Cristo foi fruto do ventre. Prossegue, donde a mim esta dita, que a mãe do meu Senhor venha ter comigo. É o que diz Severo de Antioquia. Por vontade do Pai, Maria foi criada como um sacrário, não feito por mãos humanas, mas do jeito do querer de Deus. A arca foi criada para transportar a lei de Deus, e por isso era motivo de reverência, júbilo e festa. Isso, a arca no Antigo Testamento. Nela, o povo entendia que estava o Senhor. Diante dela, Davi assim exclama: como virá a arca do Senhor para ficar na minha casa? Segundo Samuel 6:9. A arca passou 3 meses em uma residência judaica, depois de ter sido recebida com muita festa, danças, gritos alegres e cantos festivos, porque ali se encontrava a presença do Senhor e isso era bênção para toda a família acolhedora. Segundo Samuel 6, de 10 a 11. É possível perceber a ligação estabelecida por Lucas entre esses textos e o encontro de Maria com Isabel, o qual provoca uma reação exultante, tanto em Isabel quanto no seu filho, que pula de alegria. Então, a referência aqui ao que fez Davi na frente da arca e também a citação de Isaías 54:1, porque aí ele pula no seu ventre. A presença de Maria é sinal da presença de Deus. Maria como a nova arca exclusiva de Deus, que se apresenta como realização das promessas messiânicas e, finalmente, como o céu na terra. Essa arca que vai aparecer em Apocalipse 12. Maria foi pensada por Deus como a Quecharitomene, a agraciada em sentido pleno, para ser a mãe da graça salvífica. Então, vamos prestando atenção, porque esses detalhes vão nos fazendo perceber o que vai acontecer no final com Maria. Isabel não vê a prima Maria, mas a mãe do Senhor. Então, dizer a mãe do meu Senhor é proclamar sempre o senhorio de Jesus Cristo. Então, é uma expressão já da igreja no seu início, depois da ressurreição. Então, Maria é a mãe do meu Senhor, aquele que se encarnou, ensinou, morreu, ressuscitou e se elevou, ao céu, aquele que soprou sobre os apóstolos, dando-lhes o seu Espírito Santo, que quis a igreja e que colocou Maria como mãe dessa mesma igreja, Maria como dom da igreja. Então, Isabel, como toda a igreja, vai dizer que é uma honra e receber na casa dela a mãe do meu Senhor. Aquele momento expressa unicamente a ação da graça de Deus, presença do Espírito e, portanto, manifestação de fé.
O encanto manifestado por Isabel revela o que se espera do povo antigo de Deus, mas também o encanto de toda a Igreja pelo mistério de Deus na vida de Maria, que foi feita encanto de Deus. Todo o ser de Maria exprime essa verdade. Por isso, nos lábios de Maria, o cântico dos pequeninos de Deus foi bem colocado. A minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Todo o ser de Maria é um encanto para Deus. Ela é proclamada bem-aventurada porque acreditou, Lucas 1,45. No Evangelho de Lucas, essa é a primeira bem-aventurança marcada não pela visão, mas pela adesão total, porque acreditou. Em João 20, 29, Jesus afirma: felizes os que creem sem ter visto. Não resta dúvidas que Maria é o que todos os cristãos devemos ser com relação a Jesus. Maria é chamada de bendita por Isabel e bem-aventurada no Magnificat, expressões que não deixam dúvidas quanto à vida assunta da Virgem Mãe de Deus. O texto é claro, não diz que ela será bem-aventurada, mas que é, no presente, bendita, o que doravante todas as gerações, todos os homens e mulheres de todos os tempos a proclamarão bem-aventurada. Outro detalhe, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor, diz o texto. Dispersou os soberbos, destruiu os tronos dos poderosos, elevou os humildes, alimentou os famintos, os ricos deixou sem nada e socorreu Israel, seu servo. Além disso, plenificou Maria de sua graça, tornando-a mãe do novo Israel, da nova humanidade, do novo povo de Deus, da nova história. Então, quando a gente observa isso, percebe como as coisas aconteceram na vida de Maria de modo extraordinário. Observemos que, de modo extraordinário, ela é salva. Antes, antecipadamente, porque ela seria, como de fato se tornou, a mãe do próprio Salvador. E ela antecipadamente já é glorificada, elevada aos céus, assunta aos céus. E isso é belíssimo, importantíssimo, porque se torna modelo para todos nós. É a vitória de Cristo acontecendo já, né, na humanidade. Ao olhar Maria elevada, bendita, bem-aventurada, já percebemos, né, o poder de Cristo, a vitória de Cristo, a realização desse projeto. Então, é cristológico, né? A gente olha de modo mariológico e cristológico ao mesmo tempo. Maria é o sinal autêntico da nova e eterna aliança. Sua presença provocou uma verdadeira transformação na realidade de Isabel, que ficou cheia do Espírito Santo. Maria, plena do Espírito, portadora do Eterno, concede a Isabel a graça de perceber a grande novidade, o prometido Messias, já presente na história, ali no ventre da Virgem. No encontro das mulheres, e aqui a gente com Lucas vê as duas alianças, antiga e nova, dá-se o encontro de duas crianças, o bendito Salvador e o seu precursor, a voz do que clama no deserto, aquele que naquele momento representa todo o povo de Israel. A criança no seio de Isabel alegra-se ao sentir a presença do esperado e ali recebe a força do Altíssimo para exercer sua grande missão profética, a de ser o maior dos profetas por anunciar, batizar e apontar o Messias, servo do Senhor. Minha alma glorifica o Senhor, é o que vai dizer a Virgem. O Cântico de Maria é, na verdade, tirado do Antigo Testamento, uma parte de 1 Samuel 2, de 1 a 11, e alguns versículos de Salmos. Para muitos biblistas, trata-se de um canto composto depois da ressurreição de Jesus, atribuído primeiramente à Virgem Israel, segundo sua condição de pobreza, humilhação e desprezo por parte de outras nações. Quando os primeiros cristãos perceberam que Jesus era realmente o Messias esperado, não tiveram dúvidas da ação divina em magnificar a Virgem Israel,
que seria para sempre chamada bem-aventurada. Lucas, à luz do Espírito de Deus, compreendeu que se tratava de um canto totalmente voltado para a realidade da Virgem, Lucas 1, 27, mãe do Messias, pelo qual Deus se fez presença no mundo. Em Lucas não há possibilidade de ser mãe do glorioso Deus se não for plenamente revestida da mesma glória. Maria é atualmente o que nós seremos, o que nos diz a Lumen Gentium 68. Pois bem, ela já é o que nós seremos e assim a Igreja apresenta a Virgem. Olhando para o texto da Sagrada Escritura, percebemos os sinais de tudo o que iria acontecer com Maria logo após a sua conclusão neste mundo. Ela veio preparada por Deus, pensada por Deus, para ser a mãe de Deus na sua condição humana, a fim de salvar essa humanidade. Maria toda de Deus no pensamento, de Deus na realidade, quando o menino está no seu ventre. Maria toda de Deus na escuta da palavra. Maria toda de Deus aos pés da cruz. Maria toda com Deus, desde o começo até o final. Então, aquela que foi feita para a vida, para ser a mãe do Salvador, reina com ele. São João Damasceno vai dizer: convinha que aquela que no parto manteve ilibada virgindade conservasse o corpo incorrupto mesmo depois da morte. Então, é o número 21 da Munificentíssimos Deus. Convinha que aquela que trouxe no seio o Criador encarnado habitasse entre os divinos tabernáculos. Convinha que morasse no tálamo celestial aquela que o eterno Pai desposara. Convinha que aquela que viu o seu filho na cruz, com o coração traspassado por uma espada de dor, de que tinha sido imune no parto, contemplasse assentada à direita do Pai. Convinha que a mãe de Deus possuísse o que era do Filho e que fosse venerada por todas as criaturas como a mãe e serva do mesmo Deus. E nós somos capazes de proclamar que somos um encanto para Deus, como fez a Virgem? Somos cristãos alegres? Temos fé realmente? Maria, por ser a mãe do Senhor, é bem-vinda à nossa casa? Temos dúvidas quanto à sua importância na Igreja? Acreditamos verdadeiramente que Maria foi sempre elevada por Deus? Acreditamos que tudo nela foi realmente extraordinário, como sua salvação antecipada e sua ascensão? Pensemos bem nisso. Vamos focar bem na palavra, deixar-nos conduzir pelo Espírito para que nós um dia alcancemos o que já vislumbramos em Maria. Nela podemos dizer, como na carta aos Hebreus, a posse antecipada do que se espera. Maria já é aquilo que nós seremos. Como diz a Lumen Gentium, é atualmente aquilo que nós desejamos. O que vamos ser quando partimos para a eternidade. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um forte e carinhoso abraço.